Então aí existe um grande debate, né, entre os teólogos aí evangélicos. Alguns falam assim, olha, esse reino que virá, que vocês aí da Igreja Batista Redenção falam que virá, na realidade vocês estão entendendo mal os textos. Porque os textos bíblicos que falam sobre esse reino devem ser entendidos de modo simbólico. Então, vocês estão cometendo um erro muito sério nesse aspecto. Porque tudo que a Bíblia fala sobre esse reino físico deve ser entendido de modo espiritual, simbólico e alegórico. São alegorias que os profetas transmitiram e escreveram para se referir a outras realidades espirituais muito mais elevadas. Então fizeram isso, começaram a reinterpretar os textos que falam sobre esse reino físico, começaram a reinterpretar para se ajustar a realidades espirituais, para fugir da ideia da natureza física do reino, porque essa natureza física iria contra a mentalidade platônica, helenista, que diz que a matéria é má. Então, isso tudo influenciou a hermenêutica, né? Agora, nós olhamos para os textos bíblicos e dizemos, olha, há coisas que realmente são simbólicas. Mas é fácil saber o que é simbólico, não é? É fácil saber o que é simbólico. Se a Bíblia fala, olha, o exemplo clássico, né? Dando comida para os seus inimigos, você vai ajuntar brasas de fogo sobre a cabeça deles. Isso é simbólico, não é? Claro, isso não é literal. Ninguém vai colocar fogo na cabeça de ninguém. Então nós temos um cérebro que nos ajuda a distinguir. Nós temos uma capacidade de interpretação natural que Deus colocou em nós, que nos ajuda a perceber o que é figura de linguagem e o que não é. Então, quando nós lemos os profetas e eles falam sobre essas coisas, nós olhamos e dizemos, mas qual é o problema disso aqui ser literal? De que modo a literalidade disso detrata a grandeza de Deus? De que modo a literalidade disso destrói aquilo que nós sabemos sobre o caráter de Deus, a sua natureza e tudo mais? Nada. Então, qual é o problema de ver isso como literal? Que licença nós temos para espiritualizar aquilo que o texto em si não tem sinal nenhum de ter que ser espiritualizado? Então, é interessante, se eu fizermos um exercício, por exemplo, se eu pegar as profecias sobre a primeira vinda de Jesus, vamos supor que todos nós vivêssemos antes de Jesus voltar, antes de Jesus nascer, ok? E aí leríamos lá, com essa mentalidade helenizada, leríamos assim no texto bíblico, olha, o Messias, ele vai entrar sentado num jumentinho em Jerusalém. Será que nós entenderíamos isso de modo literal ou simbólico? Com a mentalidade de hoje, o que nós diríamos? Isso é absurdo. O Messias entrando em Jerusalém sentado num jumentinho? Ah, que bobagem. Isso é um símbolo da humildade dele. Mas não que ele vai entrar literalmente em Jerusalém. Imagina uma bobagem. Que absurdo. Iam fazer desenhinhos, memes na internet, né? Do Messias entrando com o jumentinho e todos rindo do meme. E no final, como é que a profecia se cumpriu? De modo literal. Outra coisa. Olha, o Messias, ele vai nascer de uma virgem. O quê? Gente, isso é simbólico. Você acha que isso é literal? O que vocês têm na cabeça? Não tem como isso ser literal. Isso é simbólico. E ririam daqueles que creem na profecia literal, fariam memes na internet, no Instagram, tudo mais, zombando de quem chamando-os de literalistas, tudo mais. E no final, como seria o cumprimento? Literal. Diríamos assim, olha, o Messias vai ter as mãos e os pés traspassados. O que diriam? O quê? Vocês são loucos. Ele é o Messias. Vocês acham que cabimento uma coisa dessa? O Messias ter as mãos e os pés traspassados. Isso é simbólico, isso é alegórico, isso significa, sei lá, tantas coisas podemos imaginar aí. Quando é alegórico, você imagina qualquer coisa e joga lá. Né? Quando a interpretação é simbólica, você pode dizer qualquer coisa, que está valendo. Então o fato dele ser traspassado significa que ele vai ser o representante dos oprimidos. Mas não que ele será realmente traspassado, perfurado, pregado. É absurdo, é o Messias, isso não pode se cumprir literalmente. E como se cumpriria? Literalmente. E diríamos, olha, o texto fala que ele será contado com os transgressores. O quê? Isso é até blasfêmia, dizer uma coisa dessas. Isso é simbólico, isso é simbólico. Isso não tem como isso se cumprir de modo literal, isso é um absurdo. Vocês deveriam ser expulsos da igreja por uma interpretação estúpida como essa. E como se cumpriria a profecia depois? Literalmente. Então, se nós fizermos esse exercício,
nós veremos que todas as profecias sobre Jesus na primeira vinda, que hoje talvez seriam interpretadas de modo simbólico, se cumpriram literalmente. Qual o problema das profecias sobre a segunda vinda se cumprirem literalmente também? Qual o problema? Qual o absurdo disso? Nenhum. Então, nós temos esse problema hoje em dia, essa discussão, esse debate. Nós aqui na igreja, os pastores aqui da igreja, nós entendemos que a Bíblia tem que ser interpretada de modo histórico-gramatical. O que significa isso? Quando falamos que a Bíblia tem que ser interpretada de modo histórico-gramatical. Nós devemos levar em conta o contexto histórico da passagem, todo o seu ambiente, onde aquela porção literária foi produzida, e no seu sentido gramatical, o que as palavras realmente significam. Quando aparece uma figura de linguagem, isso nós conseguimos perceber com facilidade, usando as regras comuns da linguagem, da gramática e da comunicação. É assim. A Bíblia fala, olha, seja como pombas. Claro, eu não vou subir no telhado e ficar lá, né? Morando no telhado, ali como um pássaro, ali no beiral da minha casa. Não, seja como pomba, seja uma pessoa simples. Então, é fácil detectar essas figuras de linguagem.